Bem-vindos ao Chat Brasileiro, um podcast onde a gente mistura futebol e vida cotidiana. Porque futebol no Brasil não é só esporte, é identidade, é arte, é filosofia de bairro. E hoje a gente começa com uma pergunta que de tempos em tempos surge aqui no Pro Debate. Existe mesmo um abismo entre futebol brasileiro e europeu ou estamos medindo com a régua errada? E hoje estamos aqui com o Vitor Putinelli. Pode se apresentar para a galera aí. Eu, corintiano, maloqueiro sofredor. Aliceira, vulgo Alisson. Santista, famoso Colossal de Vila Belmiro. Thiago Gil Riboura. Pessoal, tudo bom? Vou começar aqui com uma frase. Tu tens o nome do heróico português Vasco da Gama, sua fama sem se fez. Rafael Chamusca. Cara, vitória da Bahia na cabeça. E hoje, vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. E eu, Carlos também, tricolor paulista. Pô, tem que aproveitar também. Como que é o campeão de tudo, né? Dizem. Campeão de tudo. É maravilhoso. O Jason. Jason. Então, voltamos ao tema do debate, que é: e aí, o futebol brasileiro e europeu? A gente está aproveitando, está vendo esse Mundial. Realmente, a Champions League ela é muito valorizada, o brasileiro não é tão visado quanto, e é tão difícil quanto, inclusive a Série B, como diz nosso amigo Carlos Alberto. O que vocês acham disso? Cara, tá melhor que o Oiá essa daí, hein? Oiá. O Carlos Alberto é aquele da praça, né? Ele. Foi ele que grande entendedor foi ele de que deu a futebol. polêmica. Ele é a velha surda, dizendo assim. Cara, O que você acha, Musca? eu acho que é o seguinte, essa Copa do Mundo trouxe esse assunto em voga novamente. Mas o ponto principal é Mundial que a gente via lá atrás, né? Aquele lá que o Corinthians foi o último brasileiro a ganhar. E esse Mundial de agora. E a grande diferença é final da temporada aqui, né? O antigo, e agora o atual, meio da temporada aqui. Então, farsa midiática, a Champions League, é só uma questão de preparação. Só uma coisa, você diz o bicampeonato mundial dentro do Corinthians, né? Não. Só para... Eu acho que é necessário. Intercontinental e o... Foi o último, o que ganhou do Chelsea pela última vez, o último europeu, né? Não, esse foi um campeonato que vocês ganharam, mas aquele torneio de férias... Se o Inter Miami ganhar, então não vai valer, é isso que você está dizendo. Um campeonato que o Carembê toma uma caneta do Edilson não é um campeonato sério. Não. Mas eu acho que é uma boa comparação. Porque era mais ou menos as mesmas circunstâncias, um campeonato também feito com caça-níquel para fazer grana, porque a verdade é isso aí. A diferença é que agora a coisa foi mais pensada com mais tempo, mais bem estruturada, né? Tem uma grandiosidade, e eu penso assim, acho que ninguém quer perder, né? O jogador de futebol, a gente sabe, porque quando a gente vai brincar de jogar bola, a gente não tá ganhando nada para isso e a gente não quer perder. Então, quanto mais o cara seja, é atleta... 2 chinelinhos você quer ganhar, né? Exato, o atleta, então, ele tem essa vontade. Só que, ao mesmo tempo, o cara ele também não quer se ferrar, se machucar à toa, entendeu? O cara vem, se ele tá no final de temporada, ele já não vai ter aquele mesmo gás. Tem uma série de fatores. Então, eu acho que a discussão ela é muito difícil, porque, para mim, é a mesma coisa comparar quem foi melhor, Pelé ou Messi, entendeu? Porque já é difícil comparar Messi com Ronaldo, que são contemporâneos. Você comparar tempos diferentes é muito complicado. E a mesma coisa acho que se aplica a comparar futebol europeu com futebol sul-americano, porque parte de realidades totalmente diferentes. Eu estava vendo uns dados agora, porque eu sempre penso nisso. A Europa, como é pequena em termos de espaço. A Espanha, vamos pensar no campeonato espanhol. A Espanha, ela é menor que Minas Gerais. Então, se você vai dar um campeonato mineiro, viajando para as outras cidades, é como se você estivesse jogando no campeonato espanhol.
jogando na casa do adversário. Só o Nordeste tem mais habitantes do que a Espanha. Só o Nordeste tem mais habitantes do que toda a Espanha. Então, se a gente fizesse uma seleção do Nordeste, não a seleção do Brasil, uma seleção do Nordeste, a gente já teria mais gente. Então, você tem mais torcedor, você tem mais paixão. Então, assim, eles não sabem o que é realmente jogar lá um esporte, contra um esporte num estádio lotado, entendeu? Você viaja quantas horas de ônibus entendeu? Jogar uma Copa do Brasil, uma parada assim, ou às vezes um Campeonato Brasileiro, que você joga um dia o pessoal fala na Série B. O Santos, quando jogou no ano passado, ia jogar em Manaus num dia, aí 3 dias depois tinha que jogar em São Paulo, e depois no outro dia jogar no Sul. É uma loucura, o cara não tem tempo de recuperar fisicamente, não tem tempo de treinar. Então, o nível de futebol é outra coisa. E estendendo isso para Libertadores, né? Que a gente vai jogar na altitude, na Bolívia, aí tem um time. Os caras não conseguem respirar. Mas ao mesmo tempo é louco, porque vira uma é lógico que isso vai acontecer, mas a comparação de coisas impossíveis, né? E aí é isso, você tá o exemplo do Messi com o Pelé é ótimo, porque isso, você não consegue comparar, porque é outro futebol, é outra coisa. Então, é isso. O Real Madrid não conseguiria ganhar a Série B. Tá bom, assim, não dá para, não é uma carta que você pode usar, não é esse jogo, é como se fosse basquete e truco. Porra, tá bom. Você joga uma bola aqui em cima da mesa, o jogo acaba. Mas, porra, o que tem a ver? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? É quase Tudo isso. Bem. Mas fazendo um contraponto, é o mesmo esporte. E eles estão se enfrentando agora, num campeonato, né? Mas eles estão se medindo de igual para igual. A minha opinião é que a gente não pode comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro, ou o futebol sul-americano contra o futebol europeu, o campeonato espanhol contra o campeonato brasileiro. Por quê? Ou a Premier League porque esses campeonatos têm muito mais dinheiro, então você realmente tem os melhores jogadores do mundo e tal. Só que, se você for pensar em nível de campeonato, eu acho que é muito mais difícil ganhar um campeonato brasileiro do que ganhar uma Premier League. Um time brasileiro, se fosse promovido à Premier League e recebesse o mesmo nível de investimento, já tendo jogado o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele estaria muito melhor do que a maioria dos times. Não estou dizendo que seria campeão, porque isso é outra coisa, mas só pode ganhar um. Mas, por exemplo, você vê muito time aí, quem que vai ganhar? É sempre 3 ou 4 que você já sabe que pode ganhar. Isso em todas as ligas europeias. No Brasil, se você olha lá os 5 primeiros colocados agora, você tem Palmeiras e o Flamengo, que estão entre os primeiros lá e tal, que estão jogando esse Mundial. O Fluminense não está entre os 5 primeiros, o Botafogo não está sendo os 5 primeiros, o Botafogo foi campeão ano passado, entendeu? Sim. Mas você tem agora o Bahia lá na frente, você tem o Red Bull lá na frente, tem o Cruzeiro em segundo lugar, e todo ano é isso aí. Sabe o que é o lance? Vai jogar, eu sei porque eu estou acompanhando, né? O Santos tem essa pausa, ele saiu da zona de relaxamento, vai ficar em paz até acabar o Mundial, e quando volta o Mundial, ele já tem que enfrentar quem? O Flamengo e o Palmeiras. Aí você fala, pô, ou seja, é dentro do Campeonato Brasileiro, o Santos é um time gigante, mas vai enfrentar times mais fortes dentro do próprio campeonato, mas pode ser que ele ganhe. Você vai lá, joga na defesa, uma bola de cabeça lá e tal, um golaço do Tassiano, entendeu? E pronto, acabou, 1-0, ganhou. O Flamengo é melhor time que o Santos hoje? Sim, é melhor. Então, o Bayern de Munique provavelmente é um melhor time que o Flamengo, isso não está em discussão. Mas dizer que o futebol europeu é melhor do que o futebol brasileiro por isso, não. Um time pode ser melhor que o outro, mas isso não impede deles se enfrentarem num nível de... Porque quantas vezes a gente viu o Atlético de Madrid disputando a Champions League, jogando com 13 jogadores na defesa e avançando no campeonato. O Chelsea mesmo jogou muito tempo assim. O Atlético de Madrid é um time, que a gente falou, né? Um time argentino dentro do campeonato europeu. Mas então, é exatamente isso, porque com um jogo só pode ser qualquer coisa, né? Um jogo dá essa possibilidade. Né? O negócio dos pontos corridos que você consegue ter você consegue medir talvez melhor esse negócio, principalmente estrutura e tal. Mas o melhor prevalece, mas na Copa não. O problema da Copa nesse formato é que
Aí você tem que fazer aquele jogo da vida várias vezes, né? Isso que é o Mas é problema. legal, Sim. isso é legal. Mas dá pra fazer, é isso. E dá chance, Acho né? que- Porque, por exemplo, num contexto hoje, você teria, por exemplo, imagina, um jogo Botafogo-PSG seria uma final. E, na verdade, tipo assim, já teve esse jogo, o Botafogo ganhou e não foi uma final. Ainda tem muito jogo para rolar. Vocês acham que os brasileiros vão avançar aí, tirando o Botafogo e Palmeiras, se vão jogar um contra o outro, vão passar aí das oitavas? Para mim, avançam 2. Eu acho também. Eu acho que o Flamengo avança, que o Flamengo tem um. A gente tá, eu não sei, né? Eu tava confiante no Flamengo por causa de grupo, de elenco. Não, né, seria muito de- legal se o Flamengo passasse, mas eu acho Porque, por exemplo, o Flamengo tem um melhor elenco do que o próprio Botafogo esse ano, que ganhou a Libertadores do ano passado. Né? Mas aí não é, a gente fala, né? Não é só o elenco, não é só a coisa que ganha jogo, né? vocês estão gostando do Mundial? Acho que essa é uma pergunta interessante de pensar. Então, Muito. Não consegui acompanhar todos os jogos, mas estou gostando, tá maneiro. Eu acho que os europeus, eu acho que as vitórias dos brasileiros deram um pouco mais uma apimentada, assim. Eu acho que os europeus, eles estavam meio que, depois a gente... Tá meio óbvio na cabeça deles. Não, a assim. gente entra nas oitavas. Aí o PSG perdeu, aí, opa, acho que não vai ser tão fácil assim. Aí Brasileiros fazendo um monte de meme, né? Eles devem ficar, opa. Real empatou com o primeiro jogo e tal. Então, assim, quero falar, então vamos jogar, senão vai ficar feio, assim, sabe? O Atlético de Madrid foi eliminado, pô. Então. Mas os portugueses. Mas é que não dava mais tempo, né? O Atlético também. Essa segunda rodada serviu meio que para melhorar a autoestima nossa até. Olhando e pensando assim, nossa, os brasileiros vão longe. Quem sabe isso não vai refletir lá na Copa. Depois. Exatamente. Muitos dizem, e até saiu uma matéria do Rafinha, uma entrevista do Rafinha falando que os europeus estão indo obrigados, estão jogando obrigados, porque eles estão os caras eram para estar de férias. Tem isso, né? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, como começou a perder, eu acho que deu uma... Tá bom, vamos jogar. Grande, assim, perder, né? E, por exemplo, o City, que foi mal pra caramba ano passado, no ano, eles estão tão afinzinho, assim, você vê que... Você vê do último jogo, né, como que foi já. Pô, tá sendo, de certa forma, um choque de realidade para isso. Porque fora o Bayern, que na primeira rodada deu uma sacola, o resto foi jogo jogado mesmo, de 2-0, 3-2, né? Ali mais ou menos apertado. Quando o Botafogo foi jogar o Mundial no passado, tomou de 3 do Pachuca. Tomou de 3 do Pachuca. Ele tinha jogado um jogo, tipo, 4 dias antes. Uma semana, o negócio era bizarro, foi isso, foi muito perto. E o PSG tava de férias, cara. Os caras estão... Eu acho que é uma coisa meio utópica pensar que isso vai acontecer, mas para estarem realmente em igualdade de condições, para que tenham fazer um Mundial, ou seja, são de 4 em 4 anos. Os times que vão participar, eles têm que já receber uma premiação por participar. Eu penso assim, porque essa participação seria investimento para estruturar o time para competir. Mas é assim já. Mas os campeonatos teriam que ter todas a mesma... começar e terminar na mesma época. Mas aí o brasileiro aí já é R$6. Não vai acontecer. Por real investido, né, cara? Isso que é cara, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu tô dizendo assim, ou seja, a gente pensar que isso vai funcionar seria só nessa circunstância, entendeu? Ou você faz no meio, faz o campeonato em setembro, que não é nem para lá nem para cá, entendeu? Porque senão você vai ter sempre essa desculpa de um lado ou do outro, entendeu? Faz em setembro, pô, entendeu? A galera tá entendeu? Tipo, os europeus vão estar naquele gás no Prime, entendeu? Eu acho que quebraria um pouco para quem tá disputando o título aqui no Brasil, né? Porque é meio que... Mas a Europa joga menos jogos que a gente no Brasil. Muito menos. Muito menos, Você vê que os times que mais jogaram nos últimos 12 meses foram todos brasileiros no começo da tabela. Acho que pegaram que o Bahia tem mais jogos do que agora
do que acho que o Atlético de Madrid, ou que tinha, assim, o final de temporada do Atlético de Madrid foram 60 jogos e o Bahia jogou 63, até agora, que a gente está no meio. Porque daí os caras falam de desgaste no fim da temporada, sendo que os brasileiros estão jogando quase o dobro. O Bahia... Se virar um campeonato real, eu acho que começa a entrar num calendário real também. É que é isso. Sim. Aí o time se prepara para isso, né? A FIFA tirou, falou, assim, por mais planejado que tenha sido esse e tal, é um teste ainda, né? É uma... O Bahia esse ano estava com estadual, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Insano, cara. Insano. E um Lampions League, para mim esse nome é sensacional. Maravilhoso. Esse nome é sensacional. Eu acho que é isso. Você vai... Imagina se o Bahia joga esse campeonato, entendeu? E é algo possível. Pensar em 4 anos aqui é algo possível, porque o Bahia agora tá brigando na cabeça. Então, assim, eu só fico pensando, a gente precisa... É que pra gente tem precisa da nossa geração, né? A gente tem muito apego, né? Eu sinto falta do Rio de São Paulo, cara. Entendeu? Acho que era um torneio legal. Mas se eles fizessem isso também periódico, pô, faz o Paulista a cada 3 anos, entendeu? Faz um campeonato, alguma coisa esporádica, entendeu? Tipo, para você, primeiro que você ganha um charme pro torneio, entendeu? Pô, vamos medir as forças de São Paulo, aí você faz o campeonato paulista, entendeu? Ou faz uma brincadeira como fazia também, né? Tipo, o Sul Minas, o Rio de São Paulo, alguma coisa assim. Mas você ter esse campeonato que ele só serve para pré-temporada, porque é isso que os caras fazem, entendeu? Mas aperta muito. Os caras já chegam, começa o Campeonato Brasileiro, tudo bom, os caras tudo quebrado já. Baleado. Muito jogador chega machucado, você chega com 4, 5 jogadores porque começa a temporada, os caras estão voltando, pegando o ritmo, só que ele já tem um clássico. O cara não pode perder o clássico, então ele vai lá e se mata, entendeu? Para jogar, entendeu? E as estrelas indo para a Europa também, né? Abre janela lá, vaza tudo. Os caras têm investimento lá. Por mais que eu acho tem um charme, eu acho que é periclitante. Cara, antigamente o Brasil era o dono do futebol mundial. Eu não tava nem aí pra nada. Foda-se. O campeonato que valia era o campeonato estadual. Era como se fosse o brasileiro agora. O jogo mais importante da história do Corinthians é o Paulista, que ganhou em, sei lá, 78, gol do Basílio. Porque tava numa fila gigante. Mais importante pro torcedor, mais importante que Libertadores. Só que aí o Brasil foi começando a olhar para a Europa, foi perdendo um pouco essa coisa. Nos Estados Unidos aí, os campeonatos eles são por conferência, né? Assim, o lado de cá, o lado de lá, não pensa. Até no futebol também. Também. Você tem a liga principal, ou seja, você tem a liga principal, mas não funciona igual você tem a primeira divisão, é diferente. Não é por divisão, assim. Então, o cara viajar lá do Rio Grande do Sul, lá o Ceará, para jogar, é muita coisa. Não existe isso. O cara só falou, a Espanha é menor que Minas Gerais. Eu acho que o Brasil começou a cair quando ele entrou com os pontos corridos. Porque, eu vou te dar um exemplo, o Santos, em 2002, ele classificou em 8º. Certo? São Paulo era o favorito ao título. E foi aí que entrou a discussão. Teria que ser pontos corridos, seria o mais justo. Mas então você joga pro gasto para classificar nos jogos finais, e aí você dá a vida, que vira Copa do Mundo, entendeu? E foi o que aconteceu, entendeu? A magia começou ali, entendeu? O Santos era o melhor time do campeonato? Provavelmente não, se você for pensar. Só que o futebol, ele tem essa graça, entendeu? Que é, eu acho que é o único esporte, talvez eu tô falando besteira aqui, mas eu acho que é o único esporte que te proporciona isso, entendeu? Que você tem um Leicester ganhando um campeonato,
entendeu? Que é uma coisa que você não vai ver em nenhum outro esporte, porque o melhor vai prevalecer. A NBA vai ter um playoff, o melhor time da temporada vai ganhar, porque o cara tem 7, é melhor de 7, entendeu? Não vai dar zebra 4 vezes seguida, tá entendendo? Não, e a gente torce numa coisa meio Davi e Golias, assim, sabe? A gente torce gosta barato pro negócio, né? Então, e esse poder de superação, aí sim alimentava o espírito da galera. Então não importa, o time pode estar fraco no eliminatório, não sei o que, até chega na seleção, não, vamos dar vida aqui, entendeu? Porque a história vai empurrando, mas a gente meio que se moldou ao que todo mundo está fazendo e se tornou mais do mesmo, só que com menos estrutura, menos dinheiro e um calendário super massacrante. Massivo. Vocês Eu acho acham que o Corinthians tirou a graça da final, né? Tipo, a final era um acontecimento impressionante. Você não tinha certeza que ia ganhar nunca, né? Hoje em dia o time disparou. Vocês acham que a autoestima do brasileiro é baixa? Por isso que a gente olha lá para fora? Porque a gente tem aquela qualquer síndrome de vira-lata, não tem? Tudo que é de fora é melhor e tal. Até provavelmente até qualquer jogador, né? Os caras olham, não, mas é jogador europeu. Pode ser que depois de um tempo, acho que talvez sim, porque se for pensar, a gente tem tantos jogadores bons, produzir tantos jogadores bons. O último bola de ouro foi o Kaká. E aí, com tanto jogador bom, com tanta estrela no Campeonato Brasileiro surgindo e depois indo para fora. A única chance real era o Neymar naquele Barcelona, e aí acabou não acontecendo e o cara desistiu também. É que a globalização fez também com que as gerações de agora torcem para times de fora. Era esquisito na nossa época, né? Quando você tinha eu passei por isso vivendo no estado de São Paulo, mas o fato de eu torcer pro Santos, que não é um time nem da capital e não é um time da cidade, né? Então, tipo... Um time menor, né? É um time colossal, gigante. Maior marca do mundo. A maior marca do mundo. É o maior time, nosso maior time. Veja todas as entrevistas. Que time você conhece do Brasil? Qual que é o que tá lá? Não vamos entrar nessa seara. Tá? Para um outro episódio a gente discute isso aí, tá? Mas até perdi o que ia falar. Mas o lance é que assim, a gente ficou... Realmente, esqueci o que eu falo, né? Me desestabilizou. A gente tem uma carência de ídolos, assim, né? Sim, mas é isso. Ou seja, o Kaká era o jogador do São Paulo, mas quando ele ia para a seleção, era o nosso jogador. Ele foi para o Milan, era nosso jogador, entendeu? Você queria acompanhar o cara, porque ele já tinha feito história aqui já, entendeu? E a gente tinha que ficar meio assim, putz, será que esse cara vale a pena? Não ganhou nenhum título com o time que revelou ele. A gente tinha um negócio assim, como é que o cara pode ser ídolo, né? Só que aí você tinha as exceções, né? Sei lá, o cara que foi cedo, né? Tipo, Ronaldo e tal. Mas, pô, o cara destruiu quando era moleque no Cruzeiro, né? E depois o Romário voltou pro Brasil e destruiu aqui. Então você acabava tendo... Você tinha referências que iam para a Europa, mas você ficava assim, puta, foi um prêmio pro cara, tudo que o cara já fez, né? Mas agora já ao contrário, não. O cara se cria, é um Rafinha da vida. Ele não tem nenhuma relação com o futebol brasileiro. Nenhuma relação. Como chama aquele do Palmeiras? Quando fez 18, já meteu o pé, o Hendrick? Foi tarde, comparado com hoje em dia. Foi o caso do Neymar, né, cara? O Neymar no Santos foi esse caso que extrapolou, porque o cara arrebentou. O Neymar é ídolo. O Neymar é ídolo. O Neymar ele tem um problema que acho que as questões políticas fazem com que muita gente olhe torto para ele. Eu não acho nem que seja a vida extracampo dele, porque pô, a gente cresceu vendo polêmica do Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno, do próprio Romário, entendeu? Isso aí sempre foi parte do boleiro, isso nunca foi... A gente achava engraçado, entendeu? Então, o negócio do Neymar, eu não acho que vai por aí. Eu acho que vai mais a persona dele, que cria certa inimizade com a imprensa brasileira, que aí é onde que geralmente vai ter um viés político mais forte e às vezes vai impor. Eu acho isso. Tá? Ainda que muitas vezes eu concordo com o viés político do jornalista que está fazendo, eu não acho que deveria misturar
mas tem gente que fala que política e futebol andam juntos. Então, vai ter O sempre... Neymar tem uma certa arrogância, assim, que... E isso é um problema onde? E onde isso é um problema para um atleta? Tô falando que é uma explicação para essa Mas não, animosidade mas isso não criou problema com ninguém. Mas você lembra da geração de arrogantes, que era o Edmundo, o Romário, Viola, pô, era legal. O Romário batia no torcedor. No Fluminense lá. Que bancada no meio do treino. Mas eu acho que o Romário, o Edmundo, o cara dos anos 90, Renato Gaúcho, tinha essa arrogância, mas tinha um deboche que quebrava. O Neymar, ele acredita mesmo no personagem, entendeu? Os outros, eles encarnam, assim, sabe? Eu sou o carioca, malandro. O Renato Gaúcho, tipo assim, ele finge que ele é burro, ele finge que ele não sabe nada de futebol, mas ele estuda, ele sabe. Eu acho que o Neymar, ele desde criança acreditou nessa ideia. E aí eu acho que isso não tem aquela quebra, aquele deboche. Eu vou dar risada desse personagem, eu não vou dar risada. Cara, eu acho que o Neymar é um episódio à parte também. Esse aí precisa... Vou voltar pro nosso... Mas a gente tava falando do moleque que vai hoje e que não é ídolo, né? É que eu acho que hoje o moleque vai para fora já tentando emular um comportamento meio europeu. O Ronaldo, quando saiu, ele era um brasileiro na Europa, carregando todo o carisma que a gente tinha pra lá. Por isso ele continuava ídolo, além dele ser foda, extraordinário, um fenômeno. O Vini Júnior é muito bom também. Mas ele meio que o dinheiro aumentou absurdamente. Mas eles meio que emulam um comportamento... Ele vai se europalizando. Parece que eles são de lá. Europalização. Europalização. Ninguém sabe quem é o Rafinha aqui. Tipo, o cara jogou com 17 anos, já estava em Portugal. Mas não é que não sabe, é que não quer saber. Acho que essa é a diferença. Então, se a gente... Então, são duas coisas. A gente fica olhando para a Europa e pensando, a Europa é melhor. Então, como a Europa é melhor, eu não vou olhar o Vini Júnior, que joga na Europa. Não, eu vou olhar o europeu de lá. Então, pô, eu tenho um Gerson, que é um baita de um volante, mas eu vou pagar pau para um Pedri, vou pagar pau para um Rodrigo, entendeu? Para um cara que entendeu? Pô, muita gente, é um grande jogador, não me entendam mal, De Bruyne, ok? Mas a gente cansou de ver cara assim, jogando aqui. Cansou de ver cara assim. Sabe o que é uma loucura? Sabe o que é uma loucura? Faz uns dias aí, Santos e Fortaleza, acho que foi, que o Iago Pikachu entrou e resolveu o jogo, e o Santos achou um gol no final do jogo e acabou ganhando. Tava 2-0 pro Santos, entrou o Iago Pikachu, entendeu? E mudou. Porque a gente tinha aquele, como é que é o nome daquele jogador eterno? O Paulo Baier. Pô, Paulo Baier, jogando com 93 anos, o cara cadenciava o jogo, não sei o que e tal. Tipo, você tem jogador, mas esses caras nunca vão ser craques. O Walter, que era gordinho e tava destruindo também no campeonato. Cara, vai muito longe, Alex. Quando o Carlos Alberto fala assim, de nível técnico, eu acho que é disso que ele tá falando. Um De Bruyne jogando na Inglaterra, num time como o Manchester City, por exemplo, o cara rende, porque o cara tem a melhor bola, o melhor gramado, a melhor estrutura, o melhor treinador do mundo e tal. O cara, qualquer jogador cresce nesse tipo de ambiente. Se o cara é um bom jogador, ele vai subir de nível. Só que eu fico pensando em duas coisas. Se ele vem jogar numa estrutura, se ele tem que jogar em La Paz, na altitude, esse cara fica no banco, esse cara pega banco, esse cara não joga, entendeu? E se você manda um cara que tá acostumado a jogar a Série B, entendeu? E dá uma estrutura pro cara jogar assim, pô, o cara voa, um Nenê da vida, ia concorrer bola de ouro todo ano, entendeu? Só que você não vê um europeu contratando um cara de 35 anos brasileiro, você não vai ver isso, tá entendendo? Porque
Porque questão, aí a gente tá falando de questão física, o que eles chamam, né, da bendita intensidade, né? Só que se você der a mesma estrutura de treinamento, de gramado, e tempo para recuperação, que o cara vai jogar sábado e vai jogar no domingo, e não vai jogar sábado, quarta, e depois sábado, depois terça, entendeu? Tipo, aí você vai ver os jogadores no seu, realmente no prime, entendeu? Eu criei uma teoria aqui, dos que vocês estão falando aí, que o brasileiro ainda não conhece mais tantos jogadores. Talvez seja porque o brasileiro médio, tá? Só conhece os jogadores que passam na Globo. Estou chutando aqui assim. A Globo agora está transmitindo essa Copa, tal, mas ela não participa, não mostra tantos campeonatos europeus. Tirando Sport TV, a Globo mesmo. Talvez o brasileiro médio só conheça esses jogadores mesmo. Então, vai conhecer só do campeonato ali da região dele, do brasileiro, e só. Não, acho que não. A molecada também, né? Quem gosta, a molecada que gosta de futebol. Não, o brasileiro médio, assim, geralzão. Brasileiro, porque o brasileiro é fã, né? Mas eu acho que aí a molecada assim, acaba querendo gostar de gringo também, entendeu? Porque é isso, quando você começa a falar que a Premier League é o maior campeonato, você tem mais gente assistindo e tal, e é isso. Mas eu entendo o que o Carlinhos tá falando, porque a gente pensa que o brasileiro médio acompanha futebol e não é assim, cara. Não acho. E eu vejo aqui pela galera, né, dos jogos que eu fui aqui do Mundial. Você vai ver os brasileiros que estão aqui. Então, pela bagunça ali, né, pelo rolê. Ó, a comunidade palmeirense que tem ido aos jogos é o pessoal que mora muito em Salt Lake City, né? Tem muito palmeirense lá. Não sei se por quê, mas é um fenômeno interessante que tem em Utah. E esses caras só olham o Palmeiras. Eles assinam o pacote de futebol brasileiro. Esse cara não vê campeonato europeu. Esse cara não quer nem saber do campeonato europeu. Ele não sabe, entendeu? Ele vai ver aí ele vai assistir o Neto comentando, entendeu? É onde ele vai receber a informação. Ele vai assistir a Jovem Pan e o que os caras comentar lá. Só que o que acontece? O cara, muitas vezes, ele vai na Jovem Pan, vai ficar falando meia hora do Flamengo, 10 minutos do Botafogo, 5 do Vasco, e 5 do Fluminense, e acabou, o cara não viu do Palmeiras. Então, e muito menos do Haaland, como que joga o cara, entendeu? Então, ele não tem esse senso de comparação, e aí aumenta também... Totalmente enviesado, né? Eu acho que não pode ser um 880. Ou a gente fala que o europeu é muito melhor, ou a gente fala que não, vai chegar lá, igual já... Eu tô torcendo eu tava torcendo pro Flamengo ganhar, porque eu achei que ia ser muito massa. Agora eu quero mesmo que apanhe do Bayern, porque vai dar muito meme bom, né? Os caras fizeram uma música, né? Nossa, eles pegaram a música tema e fizeram... Pô, aí me quebra as pernas, cara. Eu tô louco pra ver isso aí acontecer, cara. Vai ser muito lindo. Como é que é o nome desse cara? Você que sabe todo o nome dos artistas? O Ivo Meirelles, não é? Nossa. É o cara da Mangueira. Eu pensei que ele fosse... mas eu pensei que fosse... que pinta cabelo lá? Isso, Ivo Meirelles. Eu não tive o desprazer. Vamos colocar o link aqui pro vídeo, para todo mundo ficar na sintonia. Eu vi que eles falaram igual, cometendo o mesmo erro que foi do Real Madrid, pode esperar. Agora fizeram com o Bayern. Mas eles foram além, né? Eles pegaram essa ideia e aí expandiram para... Teve um lance do Palmeiras também, né? Que o Abel Ferreira fez uma música, né? Mas eu gosto dessas coisas, de tipo, vamos ver se é tudo isso, sabe? Vamos ver se o Barcelona é tudo eu isso. sabia que alguém ia lembrar, não eu gosto disso. É por isso que eu quero. Ou seja, essas repetições são boas, cara, no futebol. São boas para repetir a história, né? E é um bom exemplo, cara. É um bom exemplo. Talvez o Santos de 2010, talvez tivesse uma outra história naquele Mundial. O Santos de 2011, que ganhou a Libertadores, talvez também tivesse uma outra história lá. Mas o Santos que chegou no final do ano para jogar com o Barcelona, não era a mesma equipe. Igual eu acho que perderia do Barcelona, porque ele deu a sorte de pegar o melhor time da história. Então, tipo assim, o que pode fazer, né? Mas
Eu acho que é isso. Eu acho que a Europa tem os melhores jogadores do mundo porque tem o dinheiro para isso e tem os campeonatos com mais dinheiro. Mas eu nem acho que sejam os campeonatos mais interessantes. Eu acho que a Champions League te dá isso, porque aí sim, você pega os dois melhores da Itália, os dois melhores da França, os dois melhores. Aí você tem né? Mas agora não mais também, né? Porque tem essa pré-fase que eles fizeram aí de classificação. E você vê que é uma palhaçada, então os times não nada a ver. Não, mas Esse lance da grana, classificaram um monte de gente, né? esse lance da grana tem algumas variáveis na Premier League, por exemplo, que tem uma regra lá que eles precisam ter pelo menos um número X, lá não sei exatamente o número X de jogadores no time titular ingleses. Isso aumenta o valor interno do jogador inglês. Então eles pagam um valor muito mais alto pelos ingleses jovens, promissores lá dentro. Por exemplo, aquele Grealish, o Manchester City pagou uma bala nesse Grealish. O Declan Rice, excelente jogador. Panturrilhas maravilhosas. É um valor muito mais alto do que ele valeria. Então, se você for pensar, pô, tem muito dinheiro, mas é muito dinheiro, não, às vezes não tão bem gasto, e que não vai necessariamente gerar uma disparidade tão grande. Não, mas eles falam, absolutamente, os campeonatos são fracos. O campeonato é fraco. Porque se você for pensar que tem 3 times disputando o campeonato, é fraco. A Premier League talvez seja uma exceção agora, porque tem mais times disputando, né? Mas o resto, realmente... Quais são os times ingleses que podem ganhar um campeonato? Fala 5 para mim. Time inglês. O campeonato começou a Premier League. Liverpool, City, Arsenal. City, Arsenal, Liverpool. O Manchester já está em decadência. Mas aí que tá. Mas o Tottenham ganhou, o United sempre teve lá e tal. Não, então, você tem o Chelsea, United e o Tottenham, que já estão numa escala mais baixa, entendeu? Sim, mas o campeonato é legal. O campeonato continua sendo legal. Ok. Mas não é nível abaixo. Tipo, esse nível abaixo dos caras é um nível alto, entendeu? Tipo, ok, mas não lembro quem falou. Alguém da Espanha falou que o Botafogo foi bem, não sei o quê, mas não seria meio de tabela para baixo no Campeonato Espanhol. O que eu acho que é uma imensa bobagem que ele falou. Porque a maioria dos times não tem nem o mesmo poderio financeiro do Botafogo. A maioria dos times da Espanha. Esse desconhecimento também. É muito descolado. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid é muito descolado do restante. Cara, vai ver se um Sevilha aí vai jogar o Campeonato Brasileiro e vai estar no meio de tabela. Mano, mas é isso. O Real Madrid vai e joga o Real Sociedad e vai, mete 3-0, aí vai, joga com o Betis, mete 2-0, aí vai, e o Barcelona faz a mesma coisa, e eles ficam nessa conversinha. Aí o cara perdeu pro Valladolid. Tipo, é um absurdo. Tipo, todas as capas de jornal, onde está Vini Júnior? Porque, tipo, é inaceitável que o cara vai perder um jogo desse, entendeu? E aqui, a gente caga de medo de pegar o cara que tá na zona de rebaixamento. Porque quem que tá na zona de rebaixamento? É o Vasco, é o Santos, é o São Paulo. Tá olha a zona de rebaixamento e os 3 times fora. É tudo campeão brasileiro, é tudo campeão da Libertadores, é campeão mundial. Você tá entendendo? De tudo. Você pega aquela Série B de 2023, cara. Era uma loucura. Você tinha Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Série B, na Série B, entendeu? Então, assim, esses times, hoje, mano, você podia mandar o Cruzeiro pra disputar lá, ele pega esse grupo com o Inter Miami, imagina um grupo assim, Cruzeiro, Inter Miami, Salzburg e Pachuca. Você acha que um Cruzeiro não classifica? Você acha que o Fortaleza não classifica? O Fortaleza o Fortaleza bem encaixadinho, você acha que não ganhava? Disputava de boa, cara. Disputava de boa. Se você pensar no Campeonato Espanhol uns anos atrás, aí, sei lá, 17, não vai ganhar o Girona estava quase sendo líder do Campeonato Espanhol. Cara, você não vai levar o Fortaleza
e esperar que ele ganhe o campeonato mundial, entendeu? Porque não dá, porque os jogadores não têm esse nível. Mas para ele passar da fase de grupo, como passou aí, entendeu? Porque o Fluminense empatou com o Borussia. Pô, o Fluminense jogou melhor que o Borussia. Podia ter ganhado o jogo, entendeu? Porque é um time melhor. É um time melhor do que outros times, entendeu? Cara, o Flamengo ganhar seria uma zebra. Mas é possível. Deixa eu aproveitar a sua deixa, então. E a gente já está há um bom tempinho aqui nesse bate-papo. Acho que vai dar mais episódios para a gente explorar isso, mas acho que como encerramento aqui, eu vou aproveitar. Que time cada um vai achar que vai ganhar a Copa do Mundo de Clubes 2025? Aproveitando essa sua deixa. Pode começar por você, Chamus. Flamengo. Cara. Ó, eu vou chutar aqui, tá? Mas o melhor time é o PSG hoje, é o campeão e tal. Tem que ver se o Dembélé vai voltar, hein? O melhor time no campeonato. O melhor time do mundo, acho que é o Barcelona, mesmo não tendo ganhado a Champions. Mas eu acho que quem tá mais com sangue nos olhos pra ganhar é o City. Então eu apostaria no City. Gil, o que você acha? Eu tava pensando nisso também, porque, tipo assim, eles estão o Guardiola tá na fase de se provar também ali, né? Porque tava quase ali na saída, quase saindo, tal. Agora ele deu uma animada, deu uma renovada nos ânimos, colocando até o Haaland de capitão, para ver se dava uma renovada nos ânimos ali, para puxar o cara, né? Para ser o líder nato e tal. Quer dizer, eu acho que dá necessidade. Talvez o City está com mais sangue nos olhos ali, mas eu acho que quem eu acho que vai ganhar é complicado. Eu estaria, acho que talvez pelo elenco e intensidade do jogo, o Bayern. Alisson. O campeão sai domingo. Sai do jogo entre Bayern e Flamengo. Quem ganhar aquele jogo sai com moral para ser campeão. Sabe que os dois são rubro-negro, né? Vão jogar Vão jogar com o mesmo uniforme, né, Felipe? Vai por aquela camiseta do Flamengo que eles fizeram. Da Alemanha. Então? Eu vou de City também. Eu acho que o Bayern tá com uma novidade interessante, assim, você vê os caras, e o City também, esse negócio de jogar com os zagueiros para frente do meio de campo, isso aí tá... Dependendo do time que pegar contra, né? Então, mas ao mesmo tempo sangue nos olhos. Então, e é claramente uma nova forma de jogar e tal, né? Então, só que principalmente o Bayern já tá com esse jogo mais rolando um pouco mais de tempo e o Guardiola também já tava. Ele falou que eu vi uma entrevista agora que ele falou que o problema foram as lesões, mas falou nesse jogo da Juventus a gente já conseguiu ter a bola, que é o que a gente sempre quer, não sei o que lá. Acho que foi quase 70% de posse de bola, se não me engano. Foi passeio. Vou de City. Eu tô nessa mesa também. Depois que eu assisti o jogo do City, gostei, os próprios centroavantes, tal, os caras cada um estão de um lado, velho. Como que você marca um cara? Você tá marcando o cara da direita, do lado o cara tá na esquerda. Eu gostei muito de ver, e ali eu acho que eu falei, o City, eu tô confiando no City também. Eu acho que eles estão, igual o Chamus falou, estão com esse sangue nos olhos, assim, de ganhar isso. Mais que os outros. Ninguém comentou aí Real Madrid. E nem Fluminense. Tem vários times foda, cara. Barcelona e Fluminense. Mas eu acho que dos times que estão afim mesmo, tem chances de realmente ganhar, eu acho que o Bayern, que já está jogando o melhor futebol mais consistente nesse campeonato, já tem demonstrado que uma estrutura é sólido realmente, ou seja, é um timaço, né? Aí você tem o City que se engrena, também é destruidor. Mas ninguém falou também. Mas já mostrou o Pedro, entendeu? Já mostrou a fragilidade. Mostrou a fragilidade, agora é mais difícil. Vai chegar longe, é um dos favoritos, mas porque tem um timaço. Eu acho que a vantagem
do PSG tá no Luiz Henrique. Tem o melhor treinador da atualidade. Entendeu? O cara que tem o time na mão, que sabe como mexer. Obviamente que a primeira fase, nenhum time europeu jogou com full power, então também a gente vai ver, acho que um crescimento aí para, né, agora nas cabeças, vai ver um nível subindo um pouco, o que vai ser bom. Mas eu acho legal, eu não acho que isso vai ser problema. Por exemplo, o Flamengo é um time que gosta de jogo grande. O Flamengo ele não gosta de jogo morno, porque ele gosta do jogo que obriga eles a jogar, são jogadores que gostam do desafio, entendeu? Então. Para mim, o Palmeiras também é assim. Exato. O Palmeiras, um jogo morno, eles morrem, deixa. Esse jogo que eles empataram. Né? Exato. O jogo do churrasco ali. Jogaram que nem aquela final de Libertadores, Palmeiras e Santos, que ninguém joga, ninguém quis jogar. Ninguém quis jogar, cara. Que tristeza aquele jogo, cara. Eu posso? Por favor. Eu vou aproveitar que tem mais a ver com o tema assim do que propriamente ser uma grande canção e homenagem ao nosso querido Chorão. Como é que é? Jogador. Como é que é? Deixa eu pegar o nome certo. Eu acho sensacional, não sei se vocês já viram, aproveitando enquanto o Detão procura, tem uma trend que era assim, quem falou isso, Chorão ou Jesus? E eu trabalho com a bancada evangélica gigante, então todo dia eu chego com algo para eles. Camisa 10 de vagabundo bate na sola do pé. Quem falou? Cara, pior que tem várias fases que você fica na dúvida mesmo. Muito foda. Camisa 10 com certeza Jesus falaria. Coração de vagabundo bate na sola do pé. É que em grego é diferente. Camisa 10 joga bola até na chuva. A música em si não é tanto da nossa época, assim, um pouco mais para frente. Eu mesmo não conhecia, mas é muito louco porque fala do tema, né? Você pensar, talvez tudo isso que a gente fala, que resume essa beleza, esse feitiço, tudo que fez a gente gostar do futebol, é um pouco isso. Esse camisa 10, esse cara que joga em todo tipo, né? Esse cara que pode fazer uma diferença na chuva, na rua, na fazenda, e em qualquer momento, né? Então, para homenagear Santos. Tinha que você mandar um beatbox aí agora. Break. Então, galera, só tem que agradecer a participação de todo mundo nesse primeiro episódio. Foi muito bacana. Não falta assunto, não falta tema, não falta nada. E você que está acompanhando a gente, conta aí, o que você acha? Você acha que o Brasil ainda joga o melhor futebol do mundo? Deixa nos comentários aí, galera. E até a próxima. Valeu, pessoal.